Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui então para essa segunda aula de prática da apelação, onde a gente vai ver como é que essa peça processual é colocada no papel. Uma aula a gente consegue matar isso daqui para você, tá? Repito, você tem que ter assistido a aula 1 de prática de apelação, onde eu estruturo, faço um esqueleto da apelação para você no quadro e a partir daquilo ali você consegue montar a tua peça aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui no arquivo que está aqui na aula agora e está em anexo aí para você poder consultar a hora que você quiser. Então a primeira coisa a gente já sabe é endereçar. Estamos falando da petição de interposição, tá? Então vamos começar aqui, ó, pela petição de interposição. Petição de interposição. Beleza. Então, olha lá. Atentar para o enunciado. Enderece para o juízo que proferiu a sentença. Então, o juízo que proferiu a sentença. Lembra que eu falava para você o tal do juízo sentenciante? Ó, aqui, ó, eu te apresento em duas versões o endereçamento. Primeira versão, eu não abreviei nada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... três pontinhos, vara, três pontinhos da comarca de estado tal. Professor, o que é os três pontinhos? É porque eu não sei, tá? Se o enunciado me desse, eu colocaria. Lembrar que quando eu coloco três pontinhos, poderia ser uma sequência de 3 letras X. Mas eu já te disse isso e repito. Você só vai colocar os 3 pontinhos ou a sequência de 3 letras X se o enunciado não te der elementos para tanto. Eu já te adianto, em prova da OAB, normalmente o enunciado te dá esse elemento sim, beleza? Agora, a segunda opção aqui, ó, é a opção abreviada. Ó, eu abreviei o senhor, o doutor, tá? O excelentíssimo. Eu posso fazer isso? Gente, poder pode, tá? Eu prefiro que você não faça. Porque muito aluno na hora de abreviar não sabe abreviar direito e aí faz coisa errada. Faz abreviação assim de Facebook, WhatsApp, Instagram. Aí não vale, tá? Teriam que ser as abreviações de verdade, oficiais, conforme a nossa gramática. Por isso eu prefiro que você não faça. Mas se quiser fazer, tá aí à tua disposição, tá? E trago um segundo modelo aqui, ó, para você. Se esse processo tramitasse na Justiça Federal. Lembrem que quando você está na Justiça Federal, você não fala em juiz de direito. Olha aqui, ó. Eu falo em juiz federal, tá? E eu não falo em comarca, eu falo em subseção judiciária. Seção judiciária é o estado. Professor, na hora eu vou esquecer. Então fala, juiz federal da Vara Federal de Curitiba, Paraná. Ponto. Você não vai ter problema com isso. Claro, desde que seja Curitiba, Paraná mesmo, tá? Pulei 2 linhas, olha lá, altos número. Lembra que eu falei? Você endereça, menciona o número dos autos, maravilha, e agora vem para as partes. Olha lá, nome completo do apelante. E vejam que eu fiz toda a qualificação aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é a qualificação feita a partir do quê? Do artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil, tá? 319, 2 do Código de Processo Civil. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui que eu acabei de ver e já passo para você. Professor, então, para qualificar, eu faço exatamente como eu fiz na inicial? Sim. Lembra que eu falava uma frase? Para qualificar, 319.2 você vai usar. É isso. Então, vai usar o 319, inciso 2º? Sim. Beleza. Aí vai fazer o quê? Vai trazer aqui, opa, ficou junto aqui, com fundamento nos artigos 1009 e 1014, tá? A 1014, né? Não E. A 1014 do CPC. Vamos mencionar aqui o CPC 2015, apelação ou recurso de apelação. Quando eu te dou 2 opções assim, ó, você que escolhe, tá? Não é para fazer os dois. Não é para escrever a apelação e
ou recurso de apelação. Não. Você, na hora da prova, vai escolher o que você quiser. Em face da sentença. Isso aqui é importante. Tem gente que fala assim, ó, vem interpor apelação em face do João. Você está apelando o João? Não. Você está apelando a sentença. A apelação é um recurso que ataca a sentença. Então, a apelação é em face da sentença. Ah, mas é a sentença que foi dada no processo em que eu litigo com o João. Beleza. Como é que você fala isso tudo? Olha lá. Em face da sentença proferida, vamos ler junto aqui, ó. Proferida nos autos em epígrafe, né? Os autos que estão acima. Em que o apelante, que é você, litiga com, e aí, nome completo do apelado. Aí eu trago aqui, ó, qualificação completa, para a gente não perder tempo com isso. Pelas razões que seguem anexas, porque essa é a petição de interposição. E aí, o que eu peço? Você vai pedir o que você pode pedir. Intimação para contrarrazões e remessa dos autos ao tribunal, 3 pontinhos, julgamento do presente recurso. Professor, qual tribunal? Aí vai depender do enunciado. Se tivéssemos no tribunal, primeiro grau fosse juiz estadual do Paraná, seria TJ Paraná. Se fosse juiz federal do Paraná, seria Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tá? Gente, se cair a apelação, 90% das vezes você vai fazer essa petição de interposição que eu te disse aqui. E depois disso, professor, você teria o quê? Ó, depois disso, para complementar aqui, ó, você teria assim, ó, termos em que aquele fechamento tradicional, né? Deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, e aqui, ó, atenção ao prazo, advogado, OAB, Estado, 1, 2, 3 pontinhos, aqui também 3 pontinhos. É isso que você faria. Por isso que eu coloquei aqui, ó, regra geral das apelações. Regra geral das apelações, porque é o que vai aparecer na maioria das apelações. Todas as vezes que caiu apelação na OAB, era assim, tá? Agora, se for uma daquelas apelações que atacam uma daquelas sentenças em que pode ter o juízo de retratação, aí você vai pedir o juízo de retratação para ele. Beleza? Como é que você faria? Olha lá, tá? Apelação contra a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido. Você pediria a reforma, a primeira coisa, da sentença no prazo de 5 dias, conforme autoriza o parágrafo 3º do artigo 332 do CPC, tá? Aí, ó o que eu coloco no B ali, ó. O C é igualzinho que a gente já tinha feito antes. No B, em caso de indeferimento do pedido anterior, a citação do apelado para apresentação de contrarrazões. Professor, por que citação? Porque ele ainda não foi citado. Se o juiz julgou liminarmente improcedente o pedido, o réu não foi citado ainda, então ele precisa ser citado. E seria a mesma coisa no caso de sentença que indeferiu a inicial, igualzinha. O que mudou foi o fundamento. Lá era parágrafo 3º do 332. Aqui é artigo 331, tá? Também citação. Ó, aí vejam que aqui, ó, eu escrevi de um jeito diferente, só para você visualizar como é possível. Ó, em caso de indeferimento do pedido anterior, a citação do apelado para apresentação de contrarrazões nos termos do parágrafo 1º, com a posterior remessa dos autos ao tribunal, e aí você diz qual é, para julgamento do presente recurso. Vejam que eu não fiz um pedido C, eu já na sequência já fiz o pedido, do jeito que você achar melhor, tá? Agora, se fosse uma apelação que ataca uma sentença que indeferiu a inicial, que extinguiu o feito sem análise do mérito, não um indeferimento inicial, outra hipótese de extinção sem análise do mérito, mesma lógica, o fundamento seria outro, tá? 485, parágrafo 7º, só que aí seria intimação, tá?
Por que eu estou pedindo intimação aqui? Porque se ele não está falando de indeferimento inicial ou de improcedência liminar do pedido, aí eu peço para intimá-lo, porque eu estou dizendo que ele já foi citado. Se é indeferimento inicial ou se é improcedência liminar do pedido, significa que esse cara ainda não foi citado. Por isso que eu peço a citação, tá? E aí, como eu disse para você, o fechamento, né, local, data, atenção com o prazo, porque quando é recurso, normalmente você tem prazo. Olha o que eu fiz aqui. Pulei 2 linhas e já comecei. Ah, eu não começo na página de baixo? Claro que não, você não tem espaço para isso, tá? Ó, você fez ali, isso aqui eu vou até tirar, gente. Isso aqui é completa bobagem, tá? Isso daqui não precisa porque você já falou lá antes, tá? Eu trouxe 2 exemplos, TJ ou Tribunal Regional Federal. É óbvio que é só para ilustrar, gente. Não vai ser os 2, vai ser o tribunal que for julgar o teu recurso. Se isso é TJ Rio de Janeiro, você põe TJ Rio de Janeiro. Se é TJ Santa Catarina, igualmente. E assim por diante, tá? Pula uma linha, faz essa frescurinha aqui, essa mini saudação, eméritos, julgadores, tá? E traz ali o campo dos fatos, tá? Lembra que eu disse? Um breve resumo dos fatos. Olha ali, ó, o que eu destaquei. Narre os pedidos do autor, mais os seus fundamentos, a defesa do réu mais os seus fundamentos e o contido na sentença. Afinal, você está atacando a sentença. Lembra que eu falei para abrir um tópico de cabimento e tempestividade? Tá aqui, ó. O que é o cabimento? É mostrar que cabe apelação. E como é que eu mostro que cabe apelação? Dizendo que isso é uma sentença e justificando por que isso é uma sentença e relacionando essa sentença com o artigo 1009. Lembro a você que o conceito de sentença está lá no 203, parágrafo 1º do Código. Por isso, já faz o seguinte para mim. Pega o teu código ali, na parte que está escrito assim, da apelação. Aí está escrito assim, artigo 1009. Abre lá o 1009. Contra a sentença ou da sentença caberá apelação. Grifa a palavrinha sentença e puxa uma flecha. Artigo 203, parágrafo 1º, para você lembrar o que é sentença nos termos da lei, tá? Tempestividade, abre um tópico para demonstrar que é tempestivo o teu recurso, ou seja, que está dentro do prazo. E aí abre aquele tópico que eu disse, preliminar, ataque da decisão interlocutória que... Por que eu coloquei 3 pontinhos? Para você me dizer o que é que essa decisão interlocutória fez. E aí você vai me dizer por que ela deve ser reformada e ou é declarada nula. Esse é o momento, tá? Depois, outro tópico, razões de nulidade da sentença, razões de reforma da sentença, tá? E aí lembra o tópico, necessidade de efeito suspensivo. Repito, você só vai abrir esse tópico se a tua apelação não for aquelas do efeito suspensivo automático, tá? Se for, não precisa desse tópico. E aí você vai para os pedidos, tá? O que eu peço? Primeira coisa, o conhecimento que está relacionado ao exame de admissibilidade e o recebimento do recurso. Atenção aos efeitos. O que é isso, atenção aos efeitos? Você vai dizer assim, ó, e o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tá? Agora, se for uma hipótese em que não há o efeito suspensivo automático, você vai dizer assim, ó, recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo conforme fundamentação que eu trouxe acima. Quando é efeito suspensivo automático, você não precisa pedir conforme fundamentação acima. Na verdade, você vai estar pedindo por quê? Porque o efeito suspensivo, nesse caso, ele já é automático. Beleza? Tranquilo? Tá. Depois disso, o provimento do recurso para o fim de, vamos escrever assim, ó, invalidar, melhor dizendo, invalidar ou reformar a decisão interlocutória nos seguintes termos. O que é seguintes termos? É você dizer o que você quer que reforme, o que você quer que declare inválido, nulo, tá? Depois, o provimento do recurso para invalidar. Invalidar é sinônimo de declarar nula, tá? Ou reformar a sentença
nos seguintes termos. Que termos? O que você quer? Eu quero que reforme para reduzir o valor da condenação. Legal. Eu quero que reforme para condenar. Beleza. Então, diga isso no teu recurso, tá? Depois disso, não se esquece do comprovante de preparo. Lembra que eu falei para você grifar o 1007? Se você grifar o 1007 e marcar o 1007 no teu código, lá na parte da apelação, você não esquece. Ah, eu tô com medo de esquecer. Calma, relaxa. A gente vai ter uma aula aqui de marcação de código. Você não vai esquecer de mais nada. Vou pegar o código com você na mão e nós vamos grifar o código junto. Você vai ver, tá? Você não vai esquecer de nada disso. O importante agora é você entender o que eu estou fazendo e praticar. Pega esse modelo e copia ele à mão. Treina a tua escrita para você entender o modelo também, tá? Não se preocupe em decorar nada agora. Se preocupa em entender por que eu fiz as coisas. Ah, mas eu vou esquecer. Calma, você não vai esquecer, tá? Isso é impressão tua e é uma impressão super normal. Fica bem tranquilo, tá? E por fim, a majoração e a inversão dos ônus da sucumbência nos termos do 85. Por quê? Quando você recorre, tá, e ganha, os honorários para você aumentam. Mas primeiro você tem que pedir para inverter, né? Inverter e majorar ao mesmo tempo. Por quê? Se você perdeu em primeiro grau, você quer agora recorrer para ganhar. Por isso a inversão dos ônus da sucumbência. E aí você fecha a tua petição. Termos em que pede deferimento, local, data, né? Atenção ali com prazo, advogado, OAB e Estado. Beleza? Professor, eu achei difícil. Eu nunca disse que era fácil, mas é que é a primeira vez que você está vendo. Pode ter certeza. Quando você for fazer um simulado, quando você pegar esse modelo e repetir, que você tem que fazer isso, pega o modelo e repete. Pega a prova passada que caiu a apelação e faz. Visualiza isso daqui. Repete. Gente, o Messi lá, quando bate falta, ele não nasceu sabendo bater falta. Ele vai treinando. Ah, mas ele é muito bom. Mas ainda assim ele treina. E é o que você vai fazer aqui, tá? Professor, não ficou claro? Você tem meu WhatsApp. Você me manda lá uma mensagenzinha de áudio, uma mensagem escrita e me conta qual é o seu drama. O que tá te deixando preocupado ou preocupada. Não guarda a dúvida para si. Não morre com a dúvida, tá? Ficou com dúvida, me manda um WhatsApp lá que a gente vai sanar isso daí. Gente, esse curso eu sempre digo, eu criei esse curso com muito amor, tá? Eu dou aula há muito tempo e em todos os cursos que eu dava aula tinha alguma coisinha que eu falava, puta, eu acho que se fosse assim seria melhor. Mas o curso não era meu, eu não podia implantar. Agora o curso é meu, eu estou fazendo o que eu sempre quis fazer. O método que eu acho que vai te levar à aprovação, porque tem a facilidade do online com esse contato próximo que eu quero que você tenha comigo. Então, manda mensagem, ficou com dúvida, manda. Não gostou da aula, fala. Quer me xingar? Me xinga, mas não tanto assim. Quer elogiar também, elogia, que elogio é sempre bom. Beleza? Valeu então, um beijo no coração, segue estudando e até mais.